Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, onde Renata, Fã e Denilson comentam tudo aí sobre esse jogo do Flamengo, que venceu o Amazonas por 1 a 0. Essa vitória é bastante importante, né? Poderia ter feito mais gols, né? Já classificar o Flamengo nesse jogo praticamente, mas não. Venceu por 1 a 0. Vamos ver aí a repercussão desse jogo. Então, fica agora aí com o vídeo. Difícil, hein, Tite? O Flamengo não vem rendendo, ganhou do Amazonas por 1 a 0 no Maracanã, mas o torcedor quer um desempenho diferente, quer mais qualidade, mais gols. E a gente vai falar sobre isso agora. Canal Jogo Aberto lá no YouTube e depois também. Fez uma boa partida e tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar a situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles, né? Já trouxemos essa situação. Para ele, o jogo teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. Uma situação, ela é específica do jogo. Eu gosto muito senão a gente fica generalizando situações e buscando algumas outras experiências que confirmam essa. Nós viemos de 2 derrotas, isso pesa, isso gera também no atleta uma expectativa, ele é humano, de dar, de produzir já, e uma retomada de um processo de confiança também, ele requer, não só com os atletas, com a equipe toda, com a sua força toda, mas também com boa performance. O atleta quer isso, eu quero isso. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor, de respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto, e nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão, que ganhou o clássico, é assim. Isso é maturidade, isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que, em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa, seguramente. Oposta, como é bom, produziu o torcedor, porque é assim, esse é o fato real. O Gabigol, ele, no seu esquema tático, tem a opção de jogar ao lado do Pedro? Primeiro eu fiz o reconhecimento em termos físicos, aí vou até me reportar. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora e eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então, o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. Na própria, pode jogar com 2, pode jogar ele com 9, pode jogar nessas duas variações. Momentos em que não apenas a vitória é suficiente para acalmar os ânimos da torcida. Eu falo dos flamenguistas. O Flamengo ganhou do Amazonas por 1 a 0. Era um resultado esperado, Maracanã, mas ficou um resultado também curto, com poucos... Que isso, moleque? O objetivo é estar a fase ruim. Não só a do Flamengo, mas também a de Gabigol. O atacante voltou a ser relacionado para uma partida depois de conseguir o efeito suspensivo na punição que o afastava dos gramados por suposta tentativa de fraude do exame antidoping. Ter ele de volta é muito importante para a gente, é o ídolo do clube.
ter ele no campo é muito bom. Qualquer momento ele vai fazer algum gol, alguma coisa diferente. Ontem, apesar de ovacionado pelo torcedor, Gabriel Barbosa começou a partida no banco de reservas e assistiu Pedro abrir o placar. Antes do gol do camisa 9, o Flamengo já tinha levado perigo no chute de De La Cruz. E voltaria a atacar nessa batida de Alan. Apesar da pressão rubro-negra, o Amazonas até conseguiu balançar as redes, mas Diogo Silva estava impedido. Na volta do intervalo, a finalização ruim de Lohan nem incomodou o torcedor. O momento mais aguardado na arquibancada estava por vir aos 18 minutos. Depois de 66 dias, Gabigol voltou a entrar em campo. Em pouco mais de 30 minutos, Gabriel Barbosa mal tocou na bola. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora e eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. As últimas chances do Flamengo foram de Matheus Gonçalves e Luiz Araújo, que roubou a bola, arrancou sozinho e desperdiçou a chance de ampliar. Por um lado, o resultado põe fim à sequência do Flamengo de 3 jogos sem vitória. Por outro, o placar de 1-0 contra um time de menor investimento não agradou o torcedor, que vaiou a equipe no final da partida. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto e nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa, seguramente. Sábado, o Flamengo volta a campo contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E Tite terá uma nova chance de reconquistar o torcedor. Bom, vamos falar um pouquinho desse Flamengo, Bora, que tem alguns problemas aí nos últimos jogos. Acho que a campanha de Libertadores, você perdeu um clássico para o Botafogo e agora vai para um jogo contra um time da Série B, que teoricamente o Flamengo, pelo poderio financeiro, pelas questões técnicas, elenco recheado, poderia ter feito mais. Não só o placar, mas é a atuação em si que deixa a desejar, que não funciona. Parece que eles até evoluíram de 2, 3 semanas para cá. Ô, Loirão, acompanhando o jogo ontem, realmente, e foi a primeira vez que me deu a sensação de que o trabalho do Tite realmente não é bom, principalmente nesses últimos jogos. Obviamente, há um parâmetro muito diferente do que era o Campeonato Carioca, do nível técnico que o Tite enfrentava, e aí eles passearam no Campeonato Carioca, aí você começa a jogar Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado com um time que disputa uma outra divisão, mas é um time que tem alguns jogadores de experiências e a ideia deu certo, porque era voltar vivo, fazer o jogo de volta respirando ainda, e a lição de casa, a lição fora de casa foi muito bem, porque eles se fecharam e aí vem o problema para mim. O Flamengo foi um time muito estático, não tinha movimentação, não tinha mudança de posição. Quando ele, por exemplo, o Gabigol foi ovacionado pelo torcedor, o Tite foi vaiado pelo torcedor no começo e no final. Quando ele tira o De La Cruz, por exemplo, para colocar o Gabigol, para mim ele mexe errado. O De La Cruz ele dá muito mais dinâmica no meio de campo do que o Gerson, por exemplo, ontem. O Gerson é um jogador mais clássico, estava mais lento, tem um desgaste físico, é difícil você construir com um time que está
praticamente com dois blocos muito compactos ali, então o Flamengo teve dificuldade. Aí quando ele entra com o Luiz Araújo para tentar dar um pouquinho mais de profundidade, também não deu certo. Então, assim, o resultado é importante, você vencer, mas com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem que vencer e vencer bem e convencer no seu torcedor. E o grande problema é que o De La Cruz, até ele sai um pouco das características que ele apresentava no River, porque normalmente ele joga com o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, que não está disponível, o De La Cruz fica mais sobrecarregado, tem que aparecer mais para o jogo. E não tem um substituto hoje para articular o Flamengo como ele faz, já que o Arrascaeta está fora. Então, ontem, quando o Gabigol entrou, ele até disse que foi um erro, deixou muito tempo, porque o Gabigol vinha de uma inatividade e, de repente, jogou mais até do que deveria em termos de minutagem. Na minha opinião, ele colocou o Gabigol até para fazer uma média com a torcida, para aproximar mais o torcedor do time, porque os resultados não vêm aparecendo. E também não deu um resultado. O Pedro fez o gol que definiu o placar, não fez um grande jogo fora esse gol. O Vinha talvez tenha sido o jogador mais convincente, na minha opinião, porque não achei que o Flamengo foi bem como um todo. E o que me chama a atenção é que o Tite ficou muito tempo sem essa pressão direta e frequente do torcedor, porque na seleção brasileira jogava com mais espaço, com menos jogos, e agora no Flamengo ele está sentindo a pressão do dia a dia, já acabou aquele carisma, aquele momento inicial, porque o Tite está desde o ano passado, veio para organizar a casa e, por enquanto, não está funcionando. Por enquanto não está funcionando, o torcedor, obviamente, tem os seus motivos para cobrar o Tite, ainda mais o Tite, né, pela qualidade que ele já mostrou ao longo da carreira dele. Acho que também, se a gente olhar o copo meio cheio, acho também que é um treinador que tem capacidade, junto ali à sua comissão, de tirar o Flamengo da situação, de fazer o Flamengo jogar de acordo com o que o torcedor acha que é o ideal. Eu também acho que o Flamengo pode jogar melhor, eu acho que os jogadores podem se movimentar mais, buscar mais o jogo, principalmente do meio de campo para frente. Ontem, por exemplo, no jogo, Léo Pereira e Fabrício Bruno, acho que foram os dois jogadores que mais tocaram na bola. Pois é, o Flamengo, pela expectativa inicial, ainda não se consolida. Tem muita temporada, o Flamengo tem tudo para crescer na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, melhorar também o desempenho na Libertadores. O problema é que você vai passando jogos, olhando essas atuações do Flamengo e não tem aquele futebol entrosado, dinâmico, que surpreende o adversário, como, por exemplo, vimos na era Jorge Jesus, que até hoje é uma referência. Ô, Loirão, e nem poderia ser dessa forma, né? O Tite, época Corinthians, entrava em campo para ganhar de 1-0. Mas no Flamengo essa filosofia não funciona. Exatamente. Hoje, com o elenco que ele tem em mãos, você tem que propor o jogo, você tem que comandar o jogo, controlar o jogo e vencer bem. Mas o torcedor do Flamengo ano passado passou por Vitor Pereira, por Sampaoli. Dá uma segurada agora, dá mais um tempo, porque às vezes o problema não é só o treinador, não é? Exatamente. Seguinte. Volta a conversar, tá? A gente levantou esses números do Tite, né, Bruno? Sem o campeonato estadual. Que aí, sem o estadual, o aproveitamento cai, né? Agora entrando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Vai para 58,3% de aproveitamento, com 9 gols marcados e 7 sofridos. Porque antes, no estadual, era um gol só sofrido e era o gol do time reserva, não era isso? E um aproveitamento de 82. Agora, o número de gols sofridos aumentou, o aproveitamento caiu. Isso está, assim, facilmente ligado ao nível do adversário ou não? O Flamengo realmente estagnou, para não dizer que evoluiu, hein, Marra? Acho que está diretamente ligado ao nível superior dos adversários, mas é preciso destacar também que o Flamengo deu uma parada. Que não foi o caso de ontem, por exemplo. Dos adversários, né? Isso, não é um confronto mais difícil que o Flamengo tem. Apenas o terceiro jogo do Adilson com o Amazonas, ele está conhecendo ainda os jogadores. Tinha falado ontem aqui que conversei com ele há 2 dias, né, um dia antes do jogo. E a ideia era assim, vou fazer o que é possível. E ele fez o que é possível. Segurou o Flamengo. O placar de 1-0 é um placar para o visitante, ok. Qual o pior dos problemas? Não, voltar para o Amazonas tendo tomada de 5. Aí já acabou, tá? Não precisa nem botar o time em campo. Voltar para o Amazonas tendo tomada de 1-0 contra o Flamengo no Maracanã é um bom resultado. Sim. O Amazonas conseguiu um bom resultado. Agora, quando a ótica volta, e era a pergunta, né, para o Flamengo, sim, vive um momento diferente do que eu imaginava. Estranho para mim. Porque ele teve problemas contra, tudo bem, os adversários do Campeonato Carioca, eles são, de fato, muito mais fracos.
Mas também nesse recorte ele pegou adversários onde ele deveria ter, né, se colocado de uma maneira melhor. Inclusive na Libertadores, quando ele pegou ali o Palestino e não encantou. Sim. Até na partida fora de casa ali com um a menos, que ele sofreu um empate. Ele mescla também, né? Até a vitória, né, Mari, desculpa, do Atlético Goianiense, que foi um sufoco, foi no final, foi daquele jeito. E ontem, eu acho que ontem pega também. Muito também, né, para essa avaliação, né, Marra? Muito. Porque você esperava. O Flamengo... o Flamengo jogou no campo de ataque, o Flamengo criou. Gente, o Flamengo vai jogar no campo de ataque e criar no Maracanã contra qualquer time. É contra um time que é da Série B do Campeonato Brasileiro e que o técnico tem 3 jogos apenas, o Flamengo teria que ter produzido mais, teria que ter feito um placar mais dilatado. Mas o Flamengo tem, em alguns momentos, assim... olha isso, esse lance. Até uma certa lentidão para voltar. Sim. O Sassá chutou a bola na lua, ok e tal, mas naquele momento ali era 3 contra 3. Isso não é comum no Tite. Tem algo no momento que está meio descolado. E o pior, para mim, é essa sensação da insatisfação do torcedor. O Tite vai ter que correr atrás disso, vai ter que reconquistar. Ontem recaiu muito, né, como a gente mostrou nas imagens, Mari, no Tite e tal, mas também sobraram algumas vaias para os jogadores. Ontem a atuação dos jogadores, individualmente falando, também foi abaixo? Também vale essa crítica? Sim. São eles que têm que desempenhar, né? O treinador, ele passa as ideias e as propostas ali, mas dentro de campo o jogador ele precisa corresponder. E não dá mais para avaliação ser só em cima de não tinha Arrascaeta, não tinha o Pulgar, não tinha... Enfim, assim, não vai ter, entendeu? Na temporada toda, partidas, você não vai poder contar com todos os seus jogadores. E mesmo com esses, a gente já viu nesse recorte pequeno pós-campeonato estadual, também não desempenhar. Então, assim... dá a impressão de que já é um Flamengo desgastado fisicamente, assim, né, de alguns jogadores. O Marra apontou muito bem essa certa lentidão para voltar, para recompor, enfim, intensidade de jogo mesmo. E toda a entrevista que o Tite ele vem com alguma... Essa nem tanto, né? Essa ele realmente fala sobre ser um jogo abaixo. Ele cita, inclusive, fases do jogo, né? Ele dá mais que uma questão ali que o time não desempenhou. Mas o torcedor ele já questiona, mas aí poupou e aí não desempenhou. Mas aí você falou que não dava para jogar tal. Mas aí contra... enfim, volta um pouquinho. Colocou a intensidade máxima no jogo que não precisava. Vai pegando os próprios argumentos e construindo, aí poderia ter criado um conforto muito maior para o jogo da volta, mas não. Já entra contra uma equipe da segunda divisão, pressionado pelo resultado, sendo que poderia já ter criado uma certa vantagem. Porque é desse acúmulo. Vocês lembram que na semana passada a gente até conversou aqui o seguinte, poxa, tudo bem, ele poupou com o Palmeiras, teve um empate, perdeu na Bolívia e tal, também nessa questão de rodar o elenco, mas se ele vencer bem o Botafogo, ou se ele vencer o Botafogo e já confirmar o resultado contra o Amazonas, a conta estará paga. Não foi paga, né? Pelo contrário, está devendo ainda mais, parece. Sim. Eu acho que quando a gente está... A coisa meio do Tite, da imagem do Tite, e de tudo que... A bandeira que ele levantou durante tanto tempo no futebol brasileiro, ela não é uma bandeira resultadista. E quando você está se apoiando só no resultado, tem algo errado. Porque ontem o Flamengo poderia ganhar de 1-0 do Amazonas jogando um bom futebol. Como e a gente estaria falando aqui. Como o Bahia fez com o Criciúma. E a torcida entendeu, vocês elogiaram. A bola não entrou, tal, mas o time está criando, o time está muito bem. Então, esquecendo o resultado e indo para o desempenho. Você ganha até outra perspectiva, né? Isso. O desempenho... De novo, esquece o resultado. O desempenho contra o Bolívar não foi bom, o desempenho contra o Botafogo não foi bom, o desempenho contra o Palestino no passado há mais tempo também não foi bom. Tem uma sequência de desempenhos que são estranhos. O Tite tem capacidade de mudar isso pode ser um momento de oscilação, tal. Ok, eu estou aqui sentado esperando, mas eu também não vou ficar falando que está muito bom, porque não está muito bom. No momento não está muito bom. A gente ficou até na dúvida, né? Sobre o que ele quis dizer quando ele fala, a gente tem que dar um passinho para trás, enfim. E ontem ele explica, né? E ontem ele explica exatamente isso. Fala que é fazer o simples. E o Flamengo está com dificuldade, na visão até dele, de fazer o simples. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa, né, comentou tudo sobre o Flamengo. Vamos falar um pouquinho sobre Renata Fã e Denilson, né? Que deixaram bem claro aí que o Flamengo tem potencial para ir muito mais além
além, né, desses joguinhos aí resultadistas de Tite, onde o Flamengo tem chance, né, de poder fazer mais gols, né, mas o time joga parece que com medo, sem vontade, né, jogando para trás o tempo todo, toda a bola para trás, não tem jogador de confiança que vai para cima para fazer a jogada, não tem uma jogada ensaiada, é só bola lateral e cruzamento, bola lateral e cruzamento. Então, tipo, todos os times que vão enfrentar o Flamengo já sabem como o Flamengo joga. Então, ele vai fazer o quê? Vai estudar o Flamengo e vai jogar naquele estilo ali para poder vencer o Flamengo. Então, pode reparar, todos os times que enfrentam o Flamengo hoje em dia jogam recuado e jogam no contra-ataque. Por quê? Porque dá certo. O Tite não tem uma outra estratégia, né, para jogar contra os times recuados. Não tem. O Flamengo sempre joga pela lateral. Então, por isso que as principais peças de Tite são as pontas. Ele tira a ponta, coloca a ponta. Tira a ponta, coloca a ponta. E isso era igual na seleção brasileira, né? Então, Tite precisa mudar isso aí. Ele precisa rever um novo modo de jogar contra times recuados para poder vencer esses jogos e também convencer. E também motivar esses jogadores que jogam parece que jogam sem vontade nenhuma. Gerson mesmo segura muito a bola, joga para trás, devagar, atrás da jogada, né? E Tite fez uma péssima substituição. Ao invés de tirar Gerson, ele tirou De La Cruz, que estava movimentando o jogo, que estava indo para cima, que estava construindo a jogada. Não faz nenhum sentido ele tirar esse jogador e deixar Gerson lá, que atrasa muito a jogada. E aí, concorda? Deixe sua opinião aqui, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.